grande tribulação. A grande tribulação é a última semana de Daniel. A grande tribulação é a última semana de Daniel e é o grande e terrível dia do Senhor, o dia em que não houve um dia igual na terra, em que o juízo virá sobre a terra. E a gente começa a perceber que a grande tribulação começa a aparecer em Apocalipse capítulo 6. Os selos são liberados, as pragas são liberadas, e a gente começa a ver que é o início da grande tribulação. Quando você vai lendo os textos da palavra de Deus, você começa a perceber que os selos são abertos por Cristo. E olha só o que diz o texto: os 4 animais e os 4 anciões, os 24 anciões, desculpe, os 4 animais e os 24 anciões, quem são eles? 12 da tribo de Israel e 12 apóstolos, cantam um novo cântico dizendo o quê? Digno és de tomar o livro, de abrir os seus selos, que foste morto, e com teu sangue compraste para Deus, para os homens, toda tribo, e língua, e povo, e nação, e para o nosso Deus o fizeste reis e sacerdotes. E olha o que ele fala no final: e eles reinarão sobre a terra. Onde eles vão reinar? Quem são esses? Os que foram arrebatar, vão reinar sobre. A pergunta é: quando? Diga comigo, no milênio. Maravilha. Você começa a perceber que lá em cima está acontecendo isso. O livro está sendo aberto e começa aqui na terra ser liberado o juízo de Deus na grande tribulação. Ok? Então, olha só o que ele fala em Amós capítulo 5, versículo 18. Os profetas menores são fantásticos para isso. Os profetas menores falam demais da vinda de Jesus, da grande tribulação. Os profetas menores são fantásticos. Olha o que diz Amós capítulo 5, versículo 18 ao versículo 20. Ai daqueles que desejam o dia do Senhor. Para que quereis vós este dia do Senhor? Será de trevas e não de luz. É como se o homem fugisse diante do leão e se encontrasse com o urso, não tem para onde correr. Ou como se entrando numa casa, a sua mão encostasse na parede e fosse mordido por uma cobra, não tem para onde correr. Não será, pois, o dia do Senhor trevas e não luz, e escuridão sem que haja resplendor? Então você começa a ver que as profecias dos profetas menores estão falando sobre o dia do Senhor, e muita gente tem entendido que o dia do Senhor é um dia bom. E ele fala assim: por que vocês estão desejando o dia do Senhor? Vai ser um dia de trevas, não de luz. Vai ser um dia terrível. Vai ser como se você fugisse do leão e encontrasse de cara com um urso. Se você estivesse fugindo de alguma coisa, entrasse numa casa, na hora que você coloca a mão na parede, uma víbora pica a sua mão. Não tem de onde você fugir, não tem para onde correr. O grande e terrível dia do Senhor é a 70ª semana de Daniel, é a última semana de Daniel, e vai ser juízo, é fogo. Olha só o que diz Daniel, no capítulo 7, versículo 21, 22 ao 25. Daniel 7, 21, 22, 25. Diz assim: eu olhava e via esse chifre. Quem é o chifre? O anticristo. Fazia guerra contra os santos e os vencia, até que veio o ancião de dias. Quem é o ancião de dias? Jesus. E foi dado o juízo aos santos do Altíssimo. E chegou o tempo em que os santos possuíram o reino. Qual que é os santos possuíram o reino? É Daniel falando, gente. Vocês estão entendendo o que Daniel está falando? Gente, 500 anos antes de Cristo nascer, ele está falando assim, ó, que ele viu um chifre pequeno. Esse chifre pequeno é o anticristo. Ele fazia guerra contra os santos, grande tribulação, e os vencia. Ou seja, as pessoas que sobrarem na grande tribulação vão perder para o anticristo, vão ter que morrer. Lembra que eu falei? Então o anticristo vencia. Ele vencia até que momento? Até o momento que veio o ancião de dias, que é quem? Jesus. E foi dado juízo aos santos do Altíssimo. O que é isso? A igreja vem com ele. E foi dada autoridade para os santos do Altíssimo. Ou seja, a igreja também tem autoridade nesse dia. E chegou o tempo em que esses santos possuíram o reino. Olha a sequência, ele está dizendo assim, ó, o anticristo está vencendo o povo da tribulação, até que Jesus desce do céu com os santos, vence o anticristo, o chifre pequeno, e aí começa o período do
milênio, porque essas pessoas, esses santos, vão possuir o reino. Que reino que ele está falando? O reino milenar, o reino de Cristo aqui na terra, o reino dos céus, o reino de Deus. Eles vão possuir o reino. E olha só o que ele fala: esse chifre pequeno vai proferir palavras contra o Altíssimo. Ele vai destruir os santos do Altíssimo, grande tribulação, e cuidará em mudar os tempos e a lei, grande tribulação. Eles serão entregues em suas mãos por um tempo e tempos, e metade de um tempo. Quanto tempo é isso? Um tempo e metade de um tempo. Como que é? Tempo, tempos e metade de um tempo. Tempo, tempos, plural, e metade de um. Durante 3 anos e meio eles serão entregues nas mãos desse chifre para arrebentar com eles. Tem certeza que a grande tribulação é um dia bom? Ou é um dia ruim? Daniel fala isso no capítulo 9. E quando você lê o capítulo 9 inteiro, você fica fascinado, porque você vê a profecia vindo para Daniel, dizendo exatamente o que vai acontecer na grande tribulação, falando até do milênio e tudo mais. A mãe de todas as profecias. O texto diz que durante esses dias de tribulação haverá alguns fatos inusitados que você precisa entender. O pastor Júnior falou ali. Ele falou sobre os 144 mil, mas nós não temos apenas os 144 mil, mas nós temos também as 2 oliveiras. Quem são os 144 mil e quem são as 2 oliveiras? Quem são os 144 mil e as 2 oliveiras? É muito importante você saber que durante a grande tribulação, o anticristo, que vai reinar em 2 períodos, 3 anos e meio de paz, 3 anos e meio de guerra. Esses 3 anos e meio, o profeta aqui já disse que os santos vão sofrer demais, não é verdade? Eles vão ser praticamente derrotados. E aí esses santos, durante a grande tribulação, serão assim quando na segunda parte da grande tribulação. A morte vai fugir. As pessoas vão desejar a morte e não vão conseguir. E aí nós teremos um fato que é muito importante você ler comigo. Você abra para mim Apocalipse capítulo 11. Porque nós vamos falar das 2 oliveiras. Diga comigo, 2 oliveiras. Quem são elas? Pergunta para a pessoa que está com você. Quando você vai no versículo 3 de capítulo 11 de Apocalipse, versículo 3, nós temos o texto dizendo isso aqui para a gente. Capítulo 11 de Apocalipse, versículo 3. Olha só o que diz o texto. Que durante a grande tribulação vai acontecer isso aqui. Darei as minhas 2 testemunhas que profetizem por 1260 dias. Diga comigo, 1260 dias. Deixa eu fazer uma pergunta. 1260 dias são quantos anos? Hã? Diga comigo, 3 anos e meio. Durante 1260 dias, as 2 testemunhas vão profetizar, que vão ser 3 anos e dentro da tribulação. Então olha só o que acontece. Elas estarão profetizando vestidas de pano de saco. São essas, ele vai dizer quem são elas. São essas as 2 oliveiras e os 2 candeeiros que se acham em pé diante do Senhor na terra. Se alguém pretende causar dano, sai fogo da sua boca e devora os seus inimigos. Sim, e se alguém pretender causar-lhes dano, certamente deve morrer. Elas têm autoridade, para quê? Para fechar o céu. Diga comigo, fechar o céu para não chover. Muito bem, então elas têm autoridade para que não chova durante os dias que elas vão profetizar. Quantos são os dias que elas vão profetizar? 3 anos e... Então durante 3 anos e meio, as 2 testemunhas vão profetizar e não vai chover. Vai ter seca. Tá vendo o cenário, o ambiente, como está gostoso lá na grande tribulação, né? Nem água vai ter. Então olha só, nem chuva vai ter. Eles também têm autoridade sobre as águas para convertê-las em sangue.
já não vai chover, e a água que sobrar vai virar sangue. Bem como para também ferir a terra com toda sorte de flagelos. Ferir a terra com toda sorte de flagelos, tantas vezes quanto quiserem. Quando então tiverem concluído o testemunho que devem dar, a besta que surge do abismo pelejará contra elas e as vencerá e as matará. Ou seja, as duas testemunhas irão morrer. Quando elas terminarem de profetizar. E o seu cadáver ficará estirado na praça da grande cidade. O cadáver deles vai ficar estirado na praça da grande cidade, que espiritualmente se chama Sodoma e Egito, onde também o seu Senhor foi crucificado. Me diz uma coisa: onde o Senhor das duas oliveiras foi crucificado? Em Jerusalém, que agora é uma cidade profana por causa do anticristo. Então o cadáver das duas testemunhas vai ficar estirado na cidade de Jerusalém. Então, olha o versículo 9. Então muitos dentre os povos, tribos, línguas e nações contemplarão os cadáveres das duas testemunhas por 3 dias e meio, e não permitem que esses cadáveres sejam sepultados. Não vai permitir que enterre os corpos das duas testemunhas. As tribos, nações, línguas e povos vão assistir online, pela TV, pela internet, pela BBC, pela ABC, pela Globo, pelo que você quiser. Vai passar na televisão online, ao vivo e a cores. Durante 3 dias vai estar filmando lá e mostrando o quê? Os cadáveres das duas testemunhas. Durante 3 dias e meio. Até que, vamos lá. Mas depois, versículo 11. O 10. Os que habitam sobre a terra se alegram por causa deles. Realizarão festas e enviarão presente uns aos outros, porquanto esses 2 profetas atormentaram os que moram sobre a terra. Que coisa terrível. Quando as duas testemunhas morrerem, vai ser uma felicidade geral no planeta. As pessoas vão dar presentes umas para as outras de alegria por verem as testemunhas mortas. E todas as vezes que passar na televisão vai ter audiência, e o povo vai comemorar, vai ter festa comemorativa no Brasil, nos Estados Unidos, na Austrália, no Japão, porque eles vão ficar felizes de saber que as duas testemunhas morreram, estão mortas, foram assassinadas. E elas foram assassinadas por quem? Pelo anticristo. Ele vai matar elas, e eles vão ficar numa felicidade imensa. 3 dias e meio sendo filmada. E aí vem o versículo 11. Mas depois dos 3 dias e meio, um espírito de vida vindo da parte de Deus neles penetrou, e eles ergueram sobre os pés, e aqueles que os viram sobreveio grande medo. E as duas testemunhas ouviram uma grande voz vinda do céu dizendo: sobe para cá. Lembra que eu falei em Apocalipse capítulo 4? João tem a visão: sobe para cá, arrebata, sobe para cá. As pessoas que acreditam no arrebatamento no meio da tribulação, fala que essas duas testemunhas, uma são os judeus e outra é a igreja, e eles são arrebatados no meio da tribulação. A interpretação deles é essa, entendeu? Nós pensamos diferente. Então as duas testemunhas ouviram uma voz dizendo assim: sobe para cá. E eles subiram ao céu numa nuvem, e os seus inimigos a contemplaram. Naquela hora houve grande terremoto, e ruiu a 10ª parte da cidade, e morreram nesse terremoto 7.000 pessoas, ao passo que as outras ficaram sobremodo aterrorizadas, e deram glória a Deus ao céu. Passou o 2º ai, e esse que sem demora vem o 3º ai. Forte, né? Você viu o que acontece com o povo? Eles dão glória ao Deus que ressuscitou. Eles queriam matar o Deus, agora eles estão dando glória. Mas o que acontece depois? O anticristo faz mais uma gracinha para eles, eles vão adorar o anticristo de novo. 7.000 homens morreram. O ser humano é fiel demais, né? Está dando glória agora, depois está dando anticristo de novo. Vamos lá. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Quem é, ou quem são as duas testemunhas? As duas oliveiras, os 2 candeeiros. O texto diz que um deles se chama, como? Mas o texto está dizendo isso ou nós entendemos? Nós entendemos isso.
Os dois candeeiros, você vai saber quem eles são por causa disso aqui. Olha, presta atenção para você ver. Eles têm autoridade. Vamos lá. Um tem autoridade para quê? Para fechar o céu. Diga comigo, para fechar o céu. Para que não chova. Diga assim, para que não chova. Todos os dias que ele profetizou. Quantos dias ele profetizou? 3 anos e... Me lembra uma coisa. Quem foi que profetizou para que não chovesse 3 anos e meio e não choveu? Elias. Ele profetizou e durante 3 anos e meio não choveu. Sim ou não? Me diz uma coisa, olha só a segunda coisa. Quem que é a outra testemunha? Está dizendo assim, ó, que a outra testemunha tem autoridade para fazer com que as águas se convertam em sangue. Quem fez isso no Egito? E também para ferir a terra com flagelos. O que mais que Moisés fez? Pragas e pragas e pragas. Exatamente. E ele feriu a rocha também. Então vamos lá, nós temos a interpretação que essas duas testemunhas se chamam Elias e Moisés. Amém? Por que você acha também que Elias e Moisés, fora essa base bíblica? Por que também você acha? Hã? Porque no dia da transfiguração, quem estava com Cristo? Elias e Moisés. Eles estavam com Cristo no monte da transfiguração, sim ou não? O que mais você pode usar como argumento? Porque eles não conheceram? Está errado. Não, sim, mas você está certo em dizer que era esse, o outro argumento é esse mesmo, você está certo. Você não errou em dizer isso. Você acertou em dizer que um dos argumentos é esse. Mas me diz uma coisa, quando Elias e Moisés apareceram para Cristo, no monte da transfiguração, eles estavam em carne e osso ou em espírito? Em espírito. As pessoas interpretam que Elias, quando foi levado numa carruagem de fogo, não é? Num redemoinho, ele foi levado para onde? Hã? Você tem certeza? Está escrito isso lá? Está escrito que ele foi transladado? Existe uma diferença em ser transladado e ser arrebatado. Combinado? Amém? Transladado e arrebatado não é a mesma coisa. Enoque foi arrebatado. Enoque foi arrebatado. Elias foi transladado. O que é transladado? Você ser levado de um lugar para... Qual era o monte que Moisés morreu? Monte Horebe, não é verdade? Ele foi sepultado. O livro de Judas, a carta de Judas diz o quê? Que houve uma briga pelo corpo de Moisés. Sim ou não? Quem brigou pelo corpo de Moisés? Satanás e Jesus amado. Vocês lêem Bíblia, né, gente? Satanás e Miguel.